Boa noite a todos, todas e todes. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa programação, última atividade da 19ª Semana Nacional de Museus aqui no Mato Grosso do Sul. Uma programação que acontece junto ao Sistema Estadual de Museus, a Rede de Educadores de Museus, onde hoje na nossa programação temos o primeiro encontro da Rede de Educadores de Museus do Mato Grosso do Sul. E para brindar a esse primeiro encontro, a participação do nosso ilustre convidado, o Maurício André Silva. Maurício, me corrija, Maurício, se eu estiver errado aqui, mas você é historiador, arqueólogo e chefe da seção técnica de educação do MAI, Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, é isso, né, Maurício? Isso mesmo, Dirceu. Eu sou formado em História, depois adentrei para o campo da Arqueologia, e nesse processo sempre atuei com educação em museus também, né, como educador museal. Então, eu fui trilhando esse caminho, adentrando para outras áreas, mas sempre com o viés da educação. Que legal! Então, o Maurício vai falar um pouco dessa experiência como educador museal, compartilhar conosco desse trabalho que é tão importante para as instituições museais, o trabalho educativo, o setor educativo que muitas vezes não é valorizado, mas que tem uma importância muito grande. E agora, nesse momento de pandemia, a gente percebe o quanto o educador tem um papel fundamental nas instituições, né, fazendo essa comunicação, essa transposição dos diferentes acervos dessas muitas instituições. Então, nós iniciamos aqui o primeiro encontro da Rede de Educadores de Museus, contando um pouco da história da nossa rede, já que estamos aí fazendo aniversário. Eu sempre falo que, por enquanto, nós somos uma rede pandêmica. Nós começamos, de fato, na 18ª semana. Ano passado, né, nós estávamos ali reunidos um pouquinho antes da Semana Nacional de Museus do ano passado, da 18ª, planejando as atividades, e foi aí que nós iniciamos a rede de educadores. Naquele momento, a gente recorda, né, Douglas, que todos acreditavam que em questão de alguns meses nós estaríamos retornando às atividades normais, e aí o tempo foi passando e continuamos aí em isolamento social, num problema sério, onde, infelizmente, muitas pessoas morreram, inclusive pessoas conhecidas, amigos, parentes, né? É um momento muito triste que nós passamos aqui. Por outro lado, essa semana vem trazer alguma alegria para os profissionais, instituições museais no Brasil, e aqui no Mato Grosso do Sul não é diferente. É um momento que os museus têm uma repercussão, que eles conseguem aparecer para o seu público novamente, já que aqui no Mato Grosso do Sul todos os museus ainda estão fechados. Nós estamos aí há mais de um ano sem as visitas presenciais, sem receber público. Muitos museus tiveram o seu quadro de funcionários, colaboradores, educadores reduzidos. Aqui no Museu das Culturas Dom Bosco não foi diferente. Nós também tivemos esse impacto que a pandemia trouxe, mas, por outro lado, a pandemia também fez com que os museus tivessem que se reinventar, tivessem que buscar outras alternativas, que olhassem para dentro da sua
instituição que se reorganizassem, né? Como a nossa colega Lia do MOARC falou, nós não paramos, pelo contrário, nós estamos trabalhando mais até, nós continuamos com o trabalho interno, com a documentação, com a conservação preventiva dos nossos acervos e tentamos, de alguma forma, manter o papel comunicativo das nossas instituições, hoje, utilizando essas novas ferramentas aí, as plataformas digitais, né, as redes sociais. Alguns museus já tinham esse trabalho com as redes sociais, outros iniciaram, né, o próprio Museu Dom Bosco, no seu canal do YouTube, eu acho que nós tínhamos um canal que tinha mais de 8 anos. 8 anos com 8 inscritos. E eu era um dos inscritos. E com a pandemia, né, a gente sentiu essa necessidade de reativar esses veículos que estavam aí subutilizados. E hoje a gente entende que a importância desse canal e das redes sociais para que o museu consiga, de alguma maneira, manter uma comunicação, um contato com o seu público. É um momento difícil, mas, como a gente estava falando um pouquinho antes de entrar no ar aqui, né, também se não fosse a possibilidade de usar as novas tecnologias, né, dificilmente a gente contaria com a presença dos nossos convidados, né, as instituições museais, as instituições de ensino e pesquisa, as próprias universidades, elas têm uma receita muito limitada, não são grandes investimentos, e dificilmente a gente conseguiria trazer esses convidados de forma física, presencial, né? Os custos de transporte, de deslocamento, com passagem aérea e hospedagem, né, inviabilizariam a participação de muitos dos nossos convidados. E a gente, nesse fim, né, encerramento da programação da 19ª Semana Nacional de Museus, a gente está aqui hoje com o Maurício Silva, que vai falar, né, um pouco sobre as redes, a educação em redes, dos setores educativos e qual a importância do educador para as instituições museais, né, o papel do educativo e, principalmente, os desafios, né, que o setor educativo nessas instituições tem, tanto no momento pandêmico que nós estamos passando agora, como também no porvir, né? Como será quando os museus estiverem retornando à sua atividade de visitação presencial, né? É certo que, seguindo também as normas, os protocolos de biossegurança, sempre valorizando a vida, né? Seguindo a própria proposta do ICOM Brasil, né? De museus para a vida, e os museus como espaços transformadores da sociedade, eles priorizam essas pautas, esses valores são importantíssimos, né? Hoje, a gente vive também um momento de nova definição do que é um museu. E nessa construção do que se entende por museu, aqui no Brasil, a gente conseguiu trazer algumas palavras-chave que vão dar um alicerce, uma base para essa nova conceituação do que é ser um museu. Então, palavras como antirracismo, equidade, acessibilidade, sustentabilidade, território, público, né, são palavrinhas que fazem parte e estão ligadas diretamente às missões institucionais desses espaços museais, dessas casas de memória, casas de ciências, espaços que são importantíssimos para reforçar uma identidade cultural. Vamos lá.
Maurício, vou passar a palavra para você. A gente Legal. pode dar início, né? Vamos fazer o seguinte: o Maurício vai fazer a fala dele. Eu lembro a todos e todas que as perguntas podem ser feitas no chat, como também em breve vai ser disponibilizado um formulário para aqueles que desejam uma declaração de participação na nossa palestra de hoje. E com o fim da fala do nosso convidado, do Maurício, abrimos para as perguntas, como também o nosso grande parceiro, professor Douglas, do Arquivo Público Estadual, que agrega também a função, a nobre função de coordenador, né, do nosso sistema estadual de museus. Segura aí muitas bombas, né, Douglas? Tem que apaziguar. Douglas, parabéns. Então, a gente fecha com o Douglas falando um pouco sobre o encerramento dessa 19ª Semana de Museus, e eu até adianto que o Douglas tem uma surpresinha para o final. É só para dar uma instigada, né? Uma surpresinha aí para os que estiverem participando conosco dessa última palestra aqui da 19ª Semana Nacional de Museus. Agora sim, Maurício, passo a palavra ao nosso convidado. Fique à vontade. Legal, Dirceu. Douglas, obrigado pelo convite novamente e por terem organizado essa semana tão intensa que vocês fizeram, com vários momentos, visitas online, diferentes convidados, convidadas. A gente sabe o quanto que organizar um evento é trabalhoso, né? Não é algo de um dia para o outro, e também demanda aí uma série de profissionais. Então, parabenizar vocês por organizarem esse evento, enfim, por também estarem interessados em discutir esse tema, que é um tema muito importante, que é a respeito das redes e da dimensão educativa dos museus, né? Então, gostaria aqui novamente de agradecer à Rede de Educadores de Museus do Mato Grosso do Sul por esse convite para abrir esse encontro da rede, né, que está fazendo um ano. Fico muito contente como educador de museus e por acreditar bastante nessa profissão e nessa atuação, e também ao Sistema Estadual de Museus do Mato Grosso do Sul, né? Obrigado. Eu vou compartilhar, eu fiz uma apresentação curta, rápida, para trazer algumas questões, provocações, para a gente pensar nesse desafio de um trabalho em rede. Bom, minha tela já apareceu, deixa eu colocar a tela toda cheia. E quando o Dirceu entrou em contato conosco, eu sugeri esse tema: educar-se em rede nos museus, o papel dos educativos nas mudanças institucionais. Então, o processo de educação, ele sempre acontece em grupo, em sociedade, e no caso dos museus e da educação museal, a gente tem uma especificidade em que a nossa atuação, ela se constrói especialmente nesse coletivo, né? Tanto internamente, nas instituições que a gente faz parte, como também com esse trabalho em conjunto e relacional com outras instituições, né? Tanto em nível estadual, nacional e internacional também, né? Eu me chamo Maurício Silva, como o Dirceu comentou, eu sou educador do MAIUSP, trabalho no museu há quase 10 anos como educador, mas eu tenho uma história anterior, que eu me formei, eu fiz história na USP, fui estagiário no MAI, então a minha formação, ela se deu dentro de um museu universitário. Bom, o tema dessa Semana Nacional dos Museus foi escolhida pelo ICOM, como todo ano, e que traz esse desafio, o futuro dos museus, recuperar e reimaginar. Um convite, assim, bem desafiador para esse momento pandêmico que nós estamos vivendo. Sonhar muitas vezes não tem sido fácil, diante de tudo que vem acontecendo no mundo, especialmente no nosso contexto político e social no país.
Mas, mesmo assim, diante de todas as adversidades, a gente precisa manter essa dimensão do sonho, da utopia e da esperança da mudança do nosso cenário, do nosso contexto atual, né? Não só em relação à pandemia, mas a todas as outras questões que a gente vem enfrentando no país, né? E qual o futuro que nós queremos, então, nesse sentido, para os museus, para os seus profissionais e a sociedade como um todo, né? Como eu coloquei, esse momento, o sonho tem sido um pouco difícil, porém, a gente não pode deixar de implementar essa movimentação em relação ao nosso futuro e às nossas instituições. Esse sonho, ele acho que comporta e ele precisa ter espaço para que a gente consiga estabelecer esses trabalhos em rede. Então, trabalho em rede, em cooperação e colaboração é um grande paradigma do século XXI que todos nós temos aprendido nos últimos anos e décadas a fazer com, a aprender com, a trabalhar com, a pesquisar com e a pensar com, né? O conhecimento, cada vez mais, a gente tem compreendido ele como esse fenômeno social e coletivo em que vamos aprendendo em grupo, né? Então, pensar numa rede, a rede é uma ótima forma da gente sonhar o futuro, o nosso futuro, e essa atuação em rede também nas nossas instituições. E aí, para, enfim, trazer algumas questões e provocações, ontem eu participei de um outro evento da Universidade Federal de Uberlândia, eu também trouxe essa inspiração da Dona Hadley, que é essa pesquisadora, bióloga, que trabalha há muitos anos com a área das ciências naturais e que tem um trabalho, uma perspectiva feminista bem interessante em relação ao campo das ciências. E nesse artigo que ela publicou em 2015, que foi traduzido em 2016, ela está justamente fazendo uma reflexão em torno daquilo que a gente chama de antropoceno, né? Para quem não é das ciências naturais ou nunca entrou em contato com essa discussão do campo das ciências ambientais, o antropoceno é uma discussão que vem acontecendo, né, no campo científico, que está relacionado a um momento da nossa história do planeta, a um momento geológico em que nós, seres humanos, nós nos tornamos uma força geológica no planeta. O que isso quer dizer? A nossa presença, ela está deixando marcas profundas no planeta como um todo, né? E isso aconteceu em outras eras, em outros momentos, né? Então, o ser humano, essa espécie, que é uma das milhares, né? Somos somente uma espécie entre as milhares de outras que existem no planeta, a gente vem fazendo, então, essa transformação enorme, né? E, claro, tem toda uma discussão, quando começa o antropoceno, começa com a Revolução Industrial, não, começa com o início das navegações e a invasão do continente americano, enfim, mas o que é o mais importante estamos em um período em que o ser humano ele está se questionando, ele está se repensando como um ser vivente no planeta, porque se a gente não fizer isso, estamos fadados à extinção, né? A gente precisa repensar o nosso modo de vida, repensar esse capitalismo que foi inventado, repensar essas noções da modernidade que também a gente reproduz em diferentes instâncias da vida. A gente precisa reaprender a viver sobre o planeta. Bom, então, a Dona Hadley, dentro desse contexto, ela traz esse trecho que é interessante, que ela comenta: uma maneira de viver e morrer bem como seres mortais é unir forças para reconstituir refúgios, para tornar possível uma parcial e robusta recuperação e recomposição biológica, cultural, política, tecnológica, que deve incluir o luto por perdas irreversíveis. Aqui ela está falando na extinção de espécies, mas eu acho que dá para a gente fazer uma analogia interessante com esse momento do luto que a gente vem vivendo com a pandemia. E o que eu gostaria de destacar, né, o que ela aponta é, primeiro, constituir esse refúgio, essas áreas de respiro, e segundo, pensar nessas relações e nessas composições culturais, políticas, tecnológicas e biológicas, né?
nessas relações que podem promover uma outra forma da gente ler, da gente interagir e da gente pensar sobre a nossa existência e sobre o mundo, né? Inclusive, nesse artigo, ela também chama atenção, que ela destaca, né, ao invés das pessoas terem filhos, ela sugere às pessoas criarem parentes, né? Então, a gente precisa repensar outras conexões de se ligar com o ser humano, né? Porque esse nosso modelo, ele de fato está colocando toda a nossa existência da humanidade em risco, né? E aí tem vários estudos que 2100 vai ser o grande colapso, enfim, eu quis trazer isso, porque quando o Icon fez esse convite, né, de pensar o futuro, a gente não pode perder isso de perspectiva, né? Isso é uma grande discussão que vem ocorrendo no campo das ciências. E aí, para a gente também pensar a rede, eu, como arqueólogo, vou trazer uma referência não, digamos, ortodoxa para o campo dos museus e da educação museal. Então, aqui eu trago essa arqueóloga norte-americana, antropóloga, que é a Sonia Talai. Ela é uma indígena norte-americana, e ela tem uma série de trabalhos interessantíssimos, repensando a conexão entre a ciência arqueológica e antropológica com as comunidades tradicionais. E o que ela pensa e reflete nessa aproximação da ciência com os grupos, a gente também pode transpor isso para o campo dos museus, e também se a gente for pensar numa rede, né, como trabalhar de forma cooperativa, de forma construtiva, de forma colaborativa com o meu colega, com o público, com outros profissionais, com outras instituições. E tem um trecho que eu destaquei, que ela comenta, né? Aqui sou eu fazendo uma interpretação dessa parte que ela discute nesse artigo, que está na internet, vocês podem procurar. Mas o único problema é que ele não foi traduzido, ele está em inglês ainda. Mas ela aponta para a gente que as bases da corrente do sistema patriarcal capitalista é o pensamento individualista. Então, ou seja, o que constituiu, aquilo que a gente entende como modernidade, o mundo moderno, ele está muito ancorado nesse sistema patriarcal capitalista, individualista, essa noção do eu, né, que a gente pensa em si e somente em você e, no máximo, na sua família, né, que é esse modelo que colocou a gente em crise. Então, se estamos hoje em crise, é devido a esse modelo, né? Se hoje nós estamos aqui no mundo digital, é por conta de uma pandemia que perdeu o controle e ela se tornou algo mundial, né? Isso tem a ver com esse sistema, tem a ver com esse mundo. Então, e dessa forma, né, segundo ela, né, o contraponto a esse sistema é um esforço da gente incluir outras formas de pensar com, ouvir com e trabalhar com as comunidades para a gente desenhar novos modelos de atuação, né? Então, a gente precisa também se reinventar como pesquisadores, como educadores, como museólogos. A gente precisa mexer nessas estruturas clássicas que a gente trabalha e onde nós fomos formados, né? Então, a gente vem das universidades e as universidades carregam esse modelo, a gente precisa começar a questionar, né? Porque isso é fruto dessa modernidade e o nosso futuro não está apontando para um lugar bacana, né? Então, a gente precisa repensar. E um dos caminhos é trabalhar com, né? É esse movimento da gente entender que nós, indivíduos, na verdade, fazemos parte de um todo, de um grupo. E esse é um espírito muito interessante para a gente pensar numa rede, né? O que é uma rede? É justamente a gente unir pessoas que têm interesses em comuns, que também são diversas, mas que têm esse propósito de trabalhar colaborativamente, de trabalhar com, né? Esse é um movimento, é esse paradigma do século XXI que eu já comentei. E aí eu trouxe mais alguns trabalhos também para fazer algumas provocações nessa ideia da rede. Então, tem esse artigo da Andrea Costa, que é educadora do Museu Nacional do Rio de Janeiro e também professora, pesquisadora, e esse artigo que ela lançou em 2019, ela traça essa política nacional dos museus, né, que vai ser implantada a partir de 2003,
dentro do governo do PT, que vai estimular a consolidação e a organização do campo dos museus no país. Depois a gente tem a Política Nacional Setorial dos Museus, a partir de 2010, e até 2017, quando culmina com a implantação da Política Nacional da Educação Museal, que foi uma luta de uma série de colegas que batalharam, se organizaram em redes desde 2003, para justamente construir uma política para o campo, né, para a nossa área. Então, isso a partir de muito esforço, muitas reuniões, muitas articulações, e que se deu a partir das redes, né, desse encontro, em que as pessoas, elas se unem para trabalhar e para buscar alcançar determinadas pautas, né? E isso tudo favoreceu o crescimento desse oferecimento de cursos, né, também nesse período de museologia pelo país, também arqueologia, que é a minha área, nesse período a gente teve um crescimento enorme de cursos de graduação pelo país também. Bom, essas 2 últimas décadas, né, elas foram, assim, bem interessantes para o campo das universidades. As universidades expandiram, foram para o interior, agora que a gente vem vivendo um momento de retrocesso nesse sentido. E também um estímulo à profissionalização e à formação permanente, né, e a criação das RENs, das redes, a primeira de 2003, que foi criada lá no Rio de Janeiro. Então, nesse artigo, ela conta, acho que quem tem interesse, né, de entender melhor, vale a pena olhar esse artigo da Andrea, né. Tem um outro material que a gente publicou aqui pela Faculdade de Educação, com a professora Marta Marandina e com a Ermelinda Pataca, referente a um evento, a um seminário que aconteceu em 2018, Educação em Museus, e a gente formou esse grupo de trabalho 2, Formação de Educadores, que era formado por mim, pela minha colega Carla Gibertoni, do MAI, e pela colega Andrea Biela, do MAC. E a gente fez uma pesquisa com alguns profissionais de museus naquele momento, para entender um pouco sobre o que é esse campo de formação da educação museal, né? Como que a gente se torna educador de museu? Então, a gente teve em torno aí de 40 respostas, profissionais que estavam atuando, e a gente foi entendendo um pouco esse cenário, o tempo de atuação, e geralmente esses educadores e educadoras ficam dentro dessas instituições, né? Uma outra pergunta que eu acho que é bem elucidativa da nossa área é se esse educador, educadora de museu, museal, se vê nessa profissão, se vê se aposentando, né? Você se vê, né, você com 60, 70 anos se aposentando como educador museal, e é um número bem expressivo, né? Quase metade, não se vê. Então, tem algumas questões relacionadas ao nosso campo que faz com que ele seja lido como um trabalho passageiro, né, relacionado a uma fase da nossa vida, né. Então, como eu comentei, a gente teve em torno de 45 respostas, a maioria esse público jovem, né, 24, 32 anos. A gente também percebeu, né, que esses profissionais, boa parte, possuía outra fonte de renda para complementar o seu trabalho como educador. Então, isso é muito comum. Às vezes, a pessoa trabalha no museu como educador, educadora, porém, acaba dando aula num outro período, realiza um outro tipo de trabalho, para justamente complementar a renda, né? Por quê? Porque está relacionado, muitas vezes, a baixos salários, que, consequentemente, também faz com que você não tenha uma permanência nesse campo. Esse campo, muitas vezes, é visto como um espaço de passagem. Ao longo da sua trajetória profissional, você vai trabalhar no educativo de algum museu, e depois você vai seguir para uma área, digamos assim, né? E o que a gente encaminhou? Algumas questões, né, dentro desse material que está disponível na internet também. Vocês podem procurar lá no site da Faculdade de Educação da USP, e tem outras reflexões de outros GTs que são bem interessantes. Então, a gente, nesse grupo, se perguntou, né, que os cursos de licenciatura das mais variadas áreas devem incluir as disciplinas relacionadas aos museus e à educação museal na sua grade, para sensibilizar esses futuros professores do potencial do campo educacional dos museus, a importância das instituições museais
oferecerem estágios, isso já acontece muito, né? Porque boa parte da nossa formação, ela se dá nessa dimensão prática, né? E uma outra pergunta que o grupo se fez foi, bom, será que se a gente tivesse uma graduação específica para trabalhar com a educação museal, isso seria algo potente ou uma fragilidade? Em que aspecto, né? Dado as muitas tipologias de museus, museus de arte, ciências naturais, de história, arqueologia, de geologia, né? Como pensar uma formação para um educador, uma educadora, em que ele possa sair apta a trabalhar com todos esses campos do conhecimento, né? Isso seria algo potente ou uma fragilidade, né? Algo para a gente pensar, né? E essa importância sempre dessa formação em rede e desse trabalho colaborativo. Um outro material que está disponível também, então aqui eu fui trazendo algumas inspirações para que os membros da rede de educadores do Mato Grosso do Sul depois possam pegar, revisitar, para justamente ajudar nesse fortalecimento da rede. Esse artigo que saiu esse ano, né, que eu publiquei na revista do CBC, eu busco traçar uma reflexão em torno da formação que a gente desenvolve no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, especialmente para bolsistas e estagiários. Então, eu faço uma breve apresentação do que é esse programa e trago algumas reflexões, né, em torno desse desafio da gente formar jovens dentro de museus universitários. E o que eu consegui perceber ao longo dessa análise que eu fiz em torno de 5 anos desse trabalho contínuo formando uma série de jovens, né, que os museus são espaços de acolhimento das novas gerações e da diferença, né? Os museus universitários, eles são também espaços de acolhimento da juventude, e essa juventude que hoje entra na universidade por conta das políticas públicas, do movimento de cotas, é uma juventude diversa, e isso é muito legal, né? Então, hoje, a Universidade Pública Brasileira, ela tem aí, a gente tem diferentes parcelas da sociedade adentrando esses espaços, né? E a universidade, a gente sabe que ela é um local que assusta, e pode muitas vezes ser um local violento também, ao longo da nossa trajetória. Então, os museus, nesse sentido, por trabalharem com a diversidade, muitas vezes, né, dentro do seu ethos, da sua inspiração e identidade, podem contribuir muito para acolher esses diferentes jovens que estão adentrando dentro desses espaços, né? Vamos pensar nos grupos indígenas, nos quilombolas, enfim. Então, esses museus e essas bolsas dentro dessas instituições podem ajudar no sentido de acolher e de inserir dentro desse universo da universidade, né? Muitos profissionais que hoje atuam nos museus e no campo da cultura em geral começaram as suas trajetórias nos educativos de museus. Isso é bem comum. Então, a gente tem grandes nomes hoje de várias áreas, e quando a pessoa muitas vezes começa a falar da sua trajetória, fala, meu primeiro estágio, bolsa, foi no educativo de determinado local. Então, para a gente ver a importância que os educativos têm no sentido de sensibilizar os jovens para uma determinada área. Eu me tornei arqueólogo, mas eu nunca tinha pensado em ser arqueólogo antes de conhecer o MAI e de ter tido uma bolsa no educativo do Museu de Arqueologia e Etnologia. Eu queria ser um professor de história, queria fazer minha formação e sair para dar aula, enfim, né? Nunca tinha pensado que eu poderia trabalhar no museu e muito menos que eu poderia ser arqueólogo. E o que fez mudar a minha trajetória foi essa bolsa no educativo de um museu universitário, né? E um outro desafio, e essa é uma luta constante de todos nós que trabalhamos nos educativos dos museus, é justamente a gente diminuir essa distância que existe entre a teoria e a prática, né? Então, do ponto de vista da teoria do discurso, os museus e as instituições culturais, elas tendem sempre a valorizar a dimensão educacional das suas instituições.
Entretanto, do ponto de vista da prática, muitas vezes isso não ocorre. Então, ele é um campo sempre de disputa, ele é um campo de tensões e de batalha, por isso que estar organizado em grupos, em coletivos, em redes, é fundamental para a gente, de fato, conseguir promover essas transformações dentro das instituições, né? Então, a gente não pode esquecer que, com o início da pandemia, o campo, uma série de educativos e educadores foram demitidos pelo país. Um outro material muito bacana que foi organizado aqui pelo Cinzem São Paulo e pela Rei São Paulo, que está na internet, que é esse livro, Rede de Redes, Diálogos e Perspectivas das Redes de Educadores de Museus no Brasil. Está na internet, tem vários capítulos super interessantes, vale a pena vocês baixarem, procurarem, e eu destaco esse artigo da Luciana Conrado Martins, em que ela justamente vai falar das RENs, né? Vai falar dessas associações, não só de redes, né, mas outras de educadores de museus na construção da Política Nacional de Educação Museal, né? E o que ela destaca? Ela indica, né, que os educadores museais são responsáveis tanto pela produção quanto pela recontextualização dos textos pedagógicos, ou seja, nós, né, a partir da nossa prática, a gente cria e produz conhecimento sobre o nosso próprio fazer. Temos um amplo conhecimento do campo, então a gente tem esse amplo conhecimento da prática a partir do fazer, e a gente também produz teoria, produz conhecimento a partir das nossas reflexões e interpretações, né? Então a gente alimenta esse campo teórico a partir do nosso próprio fazer, né? Isso é muito interessante. E hoje a gente tem aí um campo intelectual bem interessante organizado no nosso país, né? E o que levou a essa consolidação, né? A gente tem o crescimento das pesquisas acadêmicas sobre essa área, a gente tem a produtividade, né, das associações, né, como o SECA, né, que pertence ao ICOM, e também as RENs. Então, especialmente a partir dessa mobilização e articulação desses profissionais. E aí eu também acrescentaria o próprio crescimento do campo museal. Se a gente olha o ano 2000, pega o exemplo de São Paulo. Nos anos 2000, a gente tinha uma rede de instituições culturais e museus. Hoje, essa rede ela aumentou muito, ela foi extremamente ampliada, com o surgimento de novos museus, novos centros culturais, novas instituições. Então, isso também tem ajudado a fortalecer a área. Bom, e aqui eu queria, né, eu fui revisitar a minha história, então pensando nessa formação, né, que a gente, a partir do fazer, a gente produz e a gente vai se formando, vai se educando, vai aprendendo em rede. Eu, né, me tornei educador no MAI, mas eu passei por vários lugares antes de consolidar no MAI. Trabalhei em várias instituições em São Paulo, e isso foi muito importante para a minha formação como educador. Trabalhei na Bienal de São Paulo, de arte, trabalhei no Memorial da América Latina, no Instituto Tomiotaki, e o quanto que em cada instituição eu fui, primeiro, aprendendo com a instituição sobre esse campo da educação em museus, da educação museal, e também eu fui aprendendo com outros colegas, né? E também nas universidades, que aí, dependendo da universidade que você tem acesso, a gente tem algumas disciplinas que colaboram para esse campo dos museus e da educação, né? E no caso do MAI, a gente tem uma série de docentes que oferecem disciplinas nesse sentido. Mas o que eu gostaria de destacar é essa formação, ela se dá em rede, né? Ela se dá junto com os colegas, com outros profissionais, é uma formação que ocorre também entre gerações, isso é muito importante, a gente ouvir e acompanhar educadores que começaram e que estão nesse campo há muito tempo, né, que ajudaram a consolidar, inclusive, essa política, enfim, né, então esse fazer que ocorre nessa prática. E, atualmente, né, eu trouxe aqui o exemplo da REMAI, que é uma rede que atualmente eu sou um dos articuladores, que é essa rede de museus e acervos arqueológicos, que é voltado
para a defesa e a discussão e a militância em torno dos acervos arqueológicos e etnográficos do país, né? Ela surgiu em 2008, atualmente tem 180 membros, e eu, junto com a Ana, o Mário e o Paulo, nós somos os articuladores nesse momento, nesse biênio, para promover, para, enfim, ser esse ponto que vai movimentar a rede. E aí, pensando nas redes, quais são os desafios, né? Eu também participo de outras RENs, né? E essa participação em rede, a gente acha que é importante, primeiro, a gente entender esse ritmo das redes. Então, tem hora que a rede ela é mais atuante, tem hora que a rede dá uma esfriada, mas isso é normal, né? Isso faz parte, porque a rede ela tem um ritmo que é orgânico. E a gente precisa também entender. Às vezes, a rede fica parada um tempo, não quer dizer que a rede morreu, né? Então, ela está precisando somente de um estímulo. A rede é esse espaço fundamental e importante para essa troca e apoio mútuo entre esses diferentes membros. Ela é um espaço de militância e atuação conjunta em torno desses temas em comuns. É esse espaço de troca de informações e articulações e esse espaço da colaboração, né? Que é esse nosso desafio do século XXI. Bom, então, né, falando tudo isso, como que a gente pode se articular, a gente também não pode esquecer esse momento atual que a gente vem vivendo, que é extremamente difícil, né, para as sociedades democráticas, para as instituições culturais e os museus. A gente não está, digamos, num contexto favorável. Então, atuar e estar em rede é uma forma da gente se fortalecer e se proteger contra essa faceta da sociedade brasileira que se apresentou para nós, né, que é uma sociedade negacionista, autoritária, intolerante, que não tem empatia pelo outro, que vem atacando a ciência e as instituições. Então, estar em rede é uma forma também da gente se fortalecer e tentar transformar esse cenário, né? Isso não é o país que a gente quer. A gente quer um país, né, que seja justamente o contrário disso. E por isso a gente precisa estar fortes para conseguir fazer esse trabalho de diálogo. A gente também não pode se fechar e falar, bom, eu vou conversar somente com as pessoas que pensam iguais a mim. A gente precisa sair das nossas áreas de conforto e buscar o diálogo com essas demais pessoas, né? Então, a gente tem, atualmente no Brasil, uma sociedade que se mostrou mais plural, e, ao mesmo tempo, a gente tem esse racionalismo popular muito forte. E aí, aqui no caso, né, eu como arqueólogo, né, então penso qual que é esse papel, tanto da arqueologia dos museus e da educação nisso, né? Se fosse um museu de arte, qual que seria o papel da arte nesse sentido? Então, a gente precisa, né, olhar para esse movimento, que é um movimento que veio aí, que apareceu nesses últimos anos no nosso país, e a gente precisa dialogar com essas pessoas. Né? A gente precisa buscar essas pontes para justamente tentar transformar e mostrar que a vida pode ser diferente. E para isso, estar em rede é uma forma da gente se fortalecer e buscar ações conjuntas para a gente tentar transformar essa triste realidade que tem se desenhado no nosso país, né? Bom, então, como eu comentei, eu trabalho no MAI, a gente oferece uma série de atividades para diferentes públicos, a gente também participa de uma série de redes, a gente tem uma rede muito interessante aqui na USP, que é a rede de profissionais de museus da Universidade de São Paulo, em que a gente troca com diferentes profissionais e participa de outras redes também, no sentido de sempre estar trocando, aprimorando e ampliando a nossa atuação. Com a pandemia, né, com esse desafio pandêmico, a gente teve que migrar para o universo digital. Então, aqui eu trago esse trabalho do Denilson Baniwa, que é esse artista indígena interessantíssimo, que vem, a partir da arte, nos sensibilizando para pensar o mundo e refletir sobre o nosso tempo presente. E esse mundo digital, como o Dirceu colocou lá no início, ele tem diminuído distâncias, né, ele tem possibilitado esses diferentes encontros, e também é um desafio para a nossa sociabilidade no mundo pós-pandêmico, né?
após a pandemia, esse universo digital ele vai deixar algumas marcas, e a gente, como educadores, a gente precisa olhar para isso e usar isso a nosso favor, né? Dentro daquela perspectiva de cooperação, de troca, de atuação conjunta, de fortalecimento, de aprendizado, né? E de defesa da nossa área, dentro das nossas instituições. Bom, então aqui as nossas redes do MAI, quem quiser acompanhar o que a gente vem, então, fazendo e atuando nesse momento de isolamento social, né? Vocês podem curtir a página do Instagram, do Facebook, e também acompanhar as nossas lives e formações que ocorrem pelo canal do YouTube, né? E, para fechar, a transformação, de fato, da sociedade, das nossas instituições, ela se dá pela centralidade da educação e da educação museal. Então, a educação museal, ela é um eixo, ela é um processo, né, transversal, que atravessa toda a instituição, e ela tem um papel importantíssimo dentro dos museus, e a gente precisa acreditar nisso, e precisa batalhar por isso, e precisa sensibilizar as nossas instituições e colegas e a sociedade para entender a importância da educação museal, da educação em museus e da educação como um todo, né? E a gente sabe que é um projeto político sempre colocar a educação como uma área menor, né? Então, isso é uma marca colonial que a gente carrega no nosso país, a não valorização da educação no geral, né? Então, a gente precisa acreditar que a mudança e a transformação ela vai se dar exclusivamente por esse campo, né? A partir desse encontro entre diferentes pessoas e repertórios, e dessa possibilidade da gente sonhar um mundo diferente. Então, quando a pandemia passar, que a gente espere que passe logo, e quando os museus reabrirem, a gente, quem é aí do Mato Grosso, vier para São Paulo, nos visitem, a gente vai recebê-los com todo prazer aqui na nossa instituição. E aqui o meu contato, para quem quiser continuar essa conversa, eu tenho somente a agradecer ao Maurício, a todo mundo, da rede, do sistema estadual pelo convite, e espero que essa fala tenha trazido algumas questões e algumas perguntas para colocar a rede em movimento, para fazer com que esse processo de aprendizado e colaboração, ele continue, né? Então, é isso, gente, muito obrigado. Muito legal, Maurício. Nós que agradecemos por compartilhar conosco sua experiência aí nas redes, nos setores educativos. Muito legal, muito legal. Então, eu estou vendo aqui que a gente tem uma outra perguntinha, mas antes de abrir para pergunta, aqui eu estou vendo a Isabela, a professora Abel, ela é da Casa da Cultura e Ciência, aqui da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, tá ligado ao INFE, Instituto de Física, né? Tem também lá junto à Casa da Ciência, o grupo, o Clube do Carl Sagan, que é um clube de astronomia, né, Bel? Muito bacana. Então, antes da gente repassar a pergunta da Bel aqui, eu fiquei aqui processando as suas informações, né? É muito legal, assim, eu me identifico muito com a sua fala, né? Eu também tenho minha vida acadêmica e profissional ligada aos museus, eu comecei também no setor educativo e entendo o quanto o papel dos educadores museais é importante para essas instituições, né? Minha formação é na geografia, né? Uma ciência irmã, de mão dada com a história. E eu, como estagiário de programas de iniciação científica com bolsa, o PIBIC, comecei a trabalhar
no laboratório de arqueologia, trabalhando com as cartas e georreferenciando cartas de um projeto de arqueologia, e foi lá que eu fui inserido no universo museal. Eu não conhecia nem a arqueologia e muito menos o espaço do Museu Dom Bosco na época. E comecei, como eu falei, na geografia com geoprocessamento. No segundo ano, já, quando eu consegui continuidade com o programa de bolsas, eu já tinha mudado totalmente meu projeto de pesquisa. Já não queria mais saber de georreferenciamento. Eu estava trabalhando com educação patrimonial arqueológica, tinha usado as cartas para transformar em materiais didáticos, né, mostrando a relação da geomorfologia com os sítios, para as comunidades que viviam nos sítios arqueológicos atualmente. Isso na Bacia do Paraná, projeto ligado à professora Emília Kashimoto, professora que está ligada a um museu parceiro que está aqui conosco, o MUARC, Museu de Arqueologia, também da Universidade Federal. Então, nesse início de fala, eu fui viajando, né? E aí, né, a minha história foi passando como técnico a partir do ano 2000, e hoje eu sou gestor, né? Fui crescendo, fui fazendo também minha formação acadêmica em especializações, mestrado e doutorado, sempre ligado ao museu. E eu tenho uma ligação muito grande com a história natural, né? Os meus trabalhos de pesquisa e de educação ou são na educação patrimonial, ou como hoje, no meu mestrado, a linha de pesquisa é de educação ambiental. E quando você falou do antropoceno, né, eu falei, olha que bacana, né? E a gente discute bastante lá no grupo de pesquisa, no SACI, Saberes e Ciências, para a educação ambiental. E a gente fala muito, né, dessas questões, né, do antropoceno, e quando você colocou a ideia da arqueóloga indígena, né, mostrando essa relação de um mundo muito individual, né, eu me adianto a Bel e faço uma primeira pergunta, depois a gente vai para a pergunta delas, mas é que ela tem a ver com a questão do antropoceno, né, para aqueles que estranham essa palavra, né, hoje a gente pode dizer que o pessoal fala do Holoceno, as rotas migratórias de um momento anterior foram os pleistocenos, e agora nós temos aí essa terminologia do antropoceno, né, que é como o Maurício colocou, uma terminologia que vai para a questão do tempo geológico. Essa ideia de antropoceno, ela serve muito, né, para a nossa sociedade. Mas, Maurício, quando a gente pensa nos povos indígenas, será que esse seria o termo correto, antropoceno? Né? Pensando naquela ideia de que você falou do início das discussões de quando começa o antropoceno, será que foi na Revolução Industrial, com as grandes navegações? Né? E aí, quando você citou essa arqueóloga indígena, eu fiquei curioso, gostaria até depois que você me passasse a referência direitinho, né? Pensando nessa terminologia e acrescentando também o que você acha da ideia de que existem já alguns estudiosos e pesquisadores falando do termo capitoloceno, ou que a questão não é o impacto do homem nesse antropoceno, até porque esses grupos de sociedades tradicionais, povos tradicionais, como os povos indígenas, eles têm um modo de vida super harmônico com a natureza. Pelo contrário, são bem diferentes, né, dessa ideia de antropoceno generalizando o ser humano como um
um grande predador, um grande impacto ao planeta, mas sim que o problema está no modo de vida, no modo capitalista de ser, né? E aí vai no sentido do que a arqueóloga indígena, né, falou desse modelo individual, né, patriarcal, que é o que a gente segue hoje. Né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Legal. Essa discussão ela é muito interessante e ela tem furado várias áreas, ela tem adentrado diferentes campos do conhecimento e não ficado tanto restrito às ciências em geral, né? Acho que é algo que está muito... todos os campos do conhecimento têm pensado justamente para onde nós estamos caminhando, seja do ponto de vista como espécie, como sociedade, como, né, quais são os nossos futuros, quais são os sinais que a gente vem lendo sobre a nossa presença e esse modo de vida que se tornou hegemônico ou tenta, né, ser hegemônico, que é a modernidade e o capitalismo. Então, e nesse próprio artigo, né, a dona Hathaway, ela justamente, ela vai pegar né, ela sai do antropoceno, que também já é uma discussão com diferentes pontos de vistas, e ela também lida com outros conceitos, né, como o próprio Capitoloceno, né, o Prototioceno, tem outros, e ela ainda sugere um novo, né, que eu nem sei se pronuncia corretamente dessa forma, né, mas seria algo em torno do Chuloceno, né, que seria justamente esse momento e essas áreas dos refúgios, que precisaria aí dessas perspectivas colaborativas, e não só entre ser humano, pessoa a pessoa, mas são colaborações também interespécies, né? A gente precisa também sair dessa dimensão muito especista que a gente tem da nossa, né, a gente se olha muito como centro, né, do universo, e também olhar e aí aprender com essas outras culturas que não têm essa centralidade da nossa, né, não tem essa ideia da espécie humana, né, tem outras formas de organizar o mundo, e aí né, essa ideia de humano dentro dessas outras cosmologias acaba sendo, né, você é mais um elemento dentre vários outros do planeta. Então, eu acho que essa discussão é muito interessante porque ela aponta, né, primeiro esse risco, tem algo novo aí com a nossa espécie. A gente está, né, ocasionando uma transformação que está sendo considerada uma força geológica sobre o planeta. Então, tem um sinal de alerta que foi dado, né? Então, a gente precisa entender isso e pensar em soluções. Vamos continuar com esse modelo que tem indicado que está dando tudo errado, né? Como que a gente consegue transformar esse modelo? Como que a gente consegue repensar as nossas noções, seja de família, seja de consumo, de relação com o meio? Então, tudo isso precisa ser revisitado, porque da maneira como está, né, o relógio, aquele relógio da Terra, né, de quanto tempo tem para entrar em colapso, está cada vez menor. Então, quando o Icon fez esse convite, na arqueologia, a gente, pelo fato de trabalhar muito com os grupos indígenas, a gente discute bastante isso, essas outras relações com o meio, e também se olha de fora, isso me veio à tona, né? E o caminho, assim, a gente não tem ainda respostas, mas o caminho é esse caminho da colaboração. A gente precisa estabelecer colaborações entre áreas, entre campos do conhecimento, entre diferentes culturas, para justamente pensar uma outra forma de ocupar, né, e de entender a nossa existência sobre o planeta, né? O Ailton Krenak vem falando isso aí nessa pandemia, ele tem participado de várias lives, ele vem, né, nos alertado sobre isso o tempo inteiro, né, sobre a civilização, né, o que ela tem ocasionado, e o que ela tem imputado, e para onde nós estamos indo.
né? Então, a gente precisa estar muito atento. E aí, né, essa ideia da rede, de trabalhar em conjunto, é uma forma interessante. Primeiro, a gente sai dessa dimensão individual, competitiva, né, que o capitalismo também coloca em nós o tempo inteiro, né? Você precisa produzir, você precisa competir, você precisa ser o melhor, você precisa... E trabalhar em rede é justamente isso, né? A gente se ouvir, é a gente ceder, é a gente entrar em contato com uma outra perspectiva, um outro ponto de vista, aprender com, saber que a gente não sabe tudo, que a gente pode aprender com o outro. Então, essa perspectiva da rede, ela é muito interessante. Para o campo da educação museal, ela é crucial, né? Eu não sei se eu te respondi, mas eu gosto, né? Eu tenho lido bastante por conta dos trabalhos aqui no MAI, e é uma discussão que tem crescido na nossa área, em várias outras, e o sinal já foi dado, né? E a pandemia é um desses sinais, né? Algo está acontecendo, né? E a gente precisa fazer algo, a gente precisa mudar, né? Então, vamos nos associar em redes e pensar coletivamente em saídas. Muito bom, Maurício. Respondeu sim, né? E é por aí, eu concordo, né? A colaboração, a troca, as parcerias, né? Fazer com o outro, né? São os caminhos para o futuro, né? Ainda mais no porvir aí do pós-pandemia, né? Vamos aprender um pouco nesse momento de tanta dificuldade. Que bacana, né? Ó, o pessoal está comentando algumas coisas aqui. Vamos né, dar oportunidade para os outros falar também, porque eu falo pelos cotovelos, né, então tem que me controlar. Eu não sou um bom mediador, né? Eu tenho que ficar fazer um exercício de escutatória, aprender a escutar mais. Mas vamos lá. A Bel, ela perguntou aqui num primeiro momento, deixa eu achar a pergunta dela aqui. Pergunta 1. Os estagiários das licenciaturas podem, em geral, ser feitos nos setores educativos dos museus? Os cursos de licenciatura, em geral, permitem ou não? Legal. Sim, aqui no MAI a gente oferece o estágio de licenciatura desde longa data, outras instituições também, e eu acho que esse movimento é ideal aqui, pensando no sistema estadual de museus e na rede, é que as instituições ofereçam, porque é muito rico para a formação desses jovens licenciados conhecerem o funcionamento do educativo de um museu. Porque mesmo que esse jovem ele vá trabalhar como professor, quando ele estiver dando aula na sala de aula, ele vai minimamente entender o código do museu. Ele vai falar, poxa, eu vou levar meus estudantes para visitar um museu de arte da minha cidade. Então, peraí, ele vai lembrar daquela experiência que ele passou e ele vai minimamente, então, procurar dialogar melhor com as ferramentas que o museu pode oferecer nessa experiência que ele quer proporcionar para os seus estudantes. Então, é uma experiência transformadora, porque muda a percepção e a gente também traz os professores que são os nossos aliados mais perto da gente, né? Eles conhecem melhor o que é educação museal, que uma visita ao museu não é uma ilustração da sala de aula, né? Então, você não vai tirar os seus estudantes, estamos estudando a evolução, né? Então, agora a gente vai ao museu para a gente ilustrar aquilo que a gente viu em sala de aula. Não. Uma visita ao museu ela é uma outra experiência, é uma outra forma de aprender, de se relacionar, é uma outra forma da gente produzir conhecimento, né? Então, esses estágios favorecem muito essa percepção, né? Então, profissionais que estão aqui acompanhando, por favor, ofereçam estágio de licenciatura dentro dos seus programas e também professores, docentes dos cursos de licenciatura, né, aceitem que seus estudantes cumpram as suas horas nos museus, né? Também tem que ser o duplo movimento. As faculdades de educação têm que permitir e os museus têm que poder acolher. E os resultados são extremamente ricos.
Isso aí, muito legal. Eu concordo plenamente, né? Bel, eu acredito até que a UFMS tem essa prática. Eu acredito que os estagiários do MUARC são da licenciatura, né? Aqui na UCDB também a gente tem tanto licenciatura como bacharelado, mas normalmente eles são da licenciatura. E complementando a fala do Maurício, né, isso é uma experiência na formação dos educadores muito rica, considerando os diferentes espaços educativos. Nós temos aí a escola como um espaço formal, nós temos os espaços informais, e o museu ele pode ser um espaço não formal, que vai se utilizar de métodos, técnicas, da educação formal, mas num espaço lúdico, num espaço muito mais atrativo, né? Utilizando de todos os sentidos, e o educador museal, na sua mediação, na sua visita, ele vai ter a oportunidade ali de exercitar a curiosidade, né? A prática de fazer com que os grupos de estudantes, ou mesmo visitantes em geral, pensando no museu que atende diferentes públicos, né? De instigar um olhar crítico. É muito bacana isso. Aproveitando, Maurício, a pergunta da Bel, eu lembro que você falou alguma coisa também sobre a Política Nacional de Educação Museal. Eu lembro dela, eu venho acompanhando isso há muito tempo, né? Eu lembro de 2007, do Programa Nacional de Educação Museal. A sigla ficou a mesma, Programa Nacional, aí virou, né, em 2017, 10 anos depois. As redes, com muita luta, junto ao IBRAM, conseguiram estabelecer a política nacional. E há um tempo atrás, eu lembro do caderno também, o caderno do PEN, né, da política nacional, trazendo glossários, informações quanto à área da educação museal. E aí, quando você fala de forças e fragilidades, que, né, essa ação do educador em museus, né, quando ele está buscando se estabelecer no mercado, tanto na educação formal como complementando, ou vice-versa, na educação não formal nos museus, aí, o que você acha? Isso é uma força ou é uma fragilidade, considerando que na própria política eles buscam esse estabelecimento ou reforçar a ideia de políticas públicas que favoreçam o educador como uma categoria profissional, como né, um mercado de trabalho. Hoje, isso é mais uma força ou é mais uma fraqueza? Legal, Dirceu. Com certeza a política ela é uma ferramenta incrível de trabalho, de luta que a gente tem e que é resultado também da mobilização, da organização, da luta de diferentes colegas do país. Então a gente tem que ser muito enfim, olhar com bons olhos, né, a política. Ainda bem que temos a política. A política, independente do governo que está no poder, a política está lá. Se ela é cumprida ou não, né, ela existe. Então, ela é uma ferramenta de luta. Claro, a política, a gente não deve olhar para ela como uma camisa de força. Ela é um norte, né? Ela é uma direção para a nossa atuação. E que para a nossa realidade de um país continental, que a gente estava comentando um pouco mais cedo, ela vai ter diferentes usos, dependendo do seu contexto sociocultural. Então, você pega ali um museu do interior da Amazônia, né? A política ela vai ser extremamente importante no sentido de orientar e muitas vezes até de apontar os primeiros passos para que esse museu se organize, né?
Em outras instituições já consolidadas, essa ferramenta, ela pode, em alguns momentos, ser usada como uma ferramenta de diálogo desses educadores dentro da instituição, que quer ocasionar algum tipo de mudança. Então, só para dar um exemplo, recentemente aqui na USP, a gente passou por uma mudança de organograma, né, e queriam unir o educativo com uma outra área. Então, eu peguei a política nacional e falei, olha, na política nacional, nesse ponto, é indicado que, né, dentro das instituições, o educativo, ele preferencialmente conste como uma área dentro do organograma, né? Então, ou seja, a gente tem uma ferramenta, a gente tem um respaldo, né? Então, isso é incrível, mas também a gente tem que tomar cuidado para isso não se tornar uma camisa de força, né? Então, eu vejo como é um norte que nos ajuda a caminhar, e nesse caminhar a gente tem que, de fato, implantar tudo que a política indica, mas também reinventar essa política, né? A partir das demandas e dos contextos que a gente tem dentro da nossa realidade. Mas a política é incrível, né? Então, é uma ferramenta muito boa para o campo da educação. Legal, legal, Mal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. O CDB falando, a Ana Beatriz pergunta sobre a ficha de participação, o Douglas responde, né? Uhum. As pessoas visitando os acervos presencialmente traz uma boa lembrança. A Bel fala do Clube de Astronomia Carl Sagan, né? Agradece a lembrança. Aí a Isabel faz outra pergunta. Na verdade, a outra pergunta é sobre o que a gente estava conversando, daquele tema que é demais interessante, que é o antropoceno, né? E que aqueles outros temas, como o Capitoloceno e etc., né? E ela pede para você falar um pouco, mas você já falou. Eu acho que essa pergunta aí já foi respondida. Daí ela fala, que interessante, né? Agora nós estamos entrando numa era de colaboração. Que sonho, né? Seria esse caminho mesmo, de troca, né, com as redes, de colaborar. Muito legal, Bel. A Maria Cristina parabeniza, o MUARC também, Museu de Arqueologia. Aí eles respondem, eu acredito que a pergunta da Bel sobre os estagiários na licenciatura. Sim, no geral, os estagiários são da licenciatura, mas temos os estagiários também da geografia, do bacharelado, né? Eu, no meu caso aqui, eu fiz licenciatura e bacharelado, né? E eu vivia nesse dilema, pesquisar ou ensinar. Mas é muito bacana. Ana Beatriz tem uma dúvida, Mal. Minha dúvida é em relação à educação museal no Mato Grosso. Aí eu não sei, né? Existe uma... Ana Beatriz, eu não sei de que estado você é, né? E aí a gente, às vezes, tem que tomar um pouco de cuidado com as divisões políticas. No Mato Grosso ou no Mato Grosso do Sul, né? Que existe um bairrismo muito forte, e às vezes as pessoas acabam confundindo o Mato Grosso com o Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso, eu fico até meio sem jeito de responder, mas se você estiver perguntando do Mato Grosso do Sul, a gente pode até tentar. Então, ela pergunta sobre a questão da educação museal no estado do Mato Grosso, ou quem sabe Mato Grosso do Sul, quanto aos museólogos, museólogas, se eles estão inseridos nesse contexto. Boa. A realidade do Mato Grosso eu não conheço muito, mas dentro da política, você pode colocar novamente a pergunta em tela? A educação museal, né? Minha dúvida é em relação à educação museal no Mato Grosso. Bom, a educação museal, né, se a gente pega a política, ela fala de uma área, né, de um campo, de uma atuação, que ela é muito interdisciplinar do ponto de vista dos sujeitos que fazem essa educação museal, né, que é um pouco aquilo que eu comentei lá atrás. A gente não tem uma graduação específica para, né, educação museal, educador de museus, a gente não tem. O que a gente tem nas universidades, dependendo do departamento, a gente vai ter uma outra disciplina que vai falar educação patrimonial, museologia,
enfim, que vai tocar nesse campo. Então, as nossas formações como profissionais, elas são bem diversas, né? Apesar que a gente tem uma predominância de pessoas que vêm do campo da história, isso é bem comum, né? Principalmente nos museus das ciências humanas, mas isso varia, né? Esses educadores museais, eles têm aí as formações as mais diversas. O pessoal vem das artes, das ciências naturais, e ao longo da sua trajetória do fazer, e também dessa aprimoração teórica. E, claro, museólogos e museólogas que se formam também atuam no campo da educação museal. Então, o que eu estou querendo dizer é um espaço muito democrático. Independente da sua formação de origem, né, você vai se encontrar na educação museal. Ela vai ter um espaço para ti, dependendo do museu que você quer trabalhar. Beleza, Mal. Então, Ana Beatriz, acho que o Maurício respondeu. Eu posso complementar trazendo aqui para a realidade do Mato Grosso do Sul. Né? Os educadores museais aqui do Mato Grosso do Sul, eles seguem, né, como o Maurício falou, de uma formação muito democrática e bem diversificada. São os arte-educadores, os educadores de história, da área de história, como também os colegas da biologia, da geologia, dos museus de ciências naturais. Né? O que acontece aqui na relação de museólogos e museólogas quanto aos educadores museais, aqui a gente tem um grande problema, porque nós temos, na verdade, nós não temos museólogos nos museus no Mato Grosso do Sul. Os profissionais, eu, por exemplo, eu sou técnico em museologia, né? Eu não sou museólogo de formação. Minha experiência principalmente na restauração, catalogação de acervos de arqueologia. E a partir da arqueologia eu fui galgando outras coleções, outras áreas dentro do museu. Né? Fomos aprendendo com a prática, a expografia, áreas que não são áreas técnicas, né? E sim áreas da museologia mesmo. E recordando, né, a ideia do educador, né, como o Maurício colocou, como museólogos, ou mesmo numa diferente formação, eu recordo a fala da professora Marília Xavier Cury, que ela foi, assim, né, muito feliz. Ela sempre né, um show na sua fala, é sempre muito gostoso, né, escutar a professora falar. E ela, em um momento da palestra dela, ela se referiu aos educadores como profissionais que eles estão a todo momento exercitando a praxis, né? Tanto a teoria quanto a prática, e essa troca com os visitantes é estimulante, né? Como também com outros personagens que fazem parte do universo museal. E nesse exercício da educação museal, o educador em museus, ele acaba sendo um pesquisador, ele acaba sendo o curador do museu, né? Porque ele, de alguma maneira, ele acaba cuidando de um objeto exposto, é ele que está ali mediando o que está na exposição, ou às vezes até numa reserva técnica, como no caso do Mike, tem uma reserva técnica visitável, né? Um sonho isso, Maurício, né? Muito bacana. Então, o educador, a gente reforça, ele é fundamental nas instituições de museus. Não sei se a gente conseguiu responder, Ana. Vamos continuar aqui. É um espaço acolhedor, acolhe a todos e todas. É só ter vontade e interesse de querer atuar. A Isabela pergunta, como assim inseridos? Tá, inseridos.
Daí ela fala, ó, daí a Bel reforça que nós temos poucos museólogos e museólogas aqui no Mato Grosso do Sul, né? Na verdade, a nossa museóloga, né, ela nem está ligada ao museu, ela está ligada ao IFAM. E eu fiquei sabendo há tempos atrás que, não sei se por pressão, né, desse contexto atual que a gente vive, né, um governo tão problemático quanto a cultura, educação, ciência e até a saúde, né? A gente vê assim que retrocesso, a que ponto nós chegamos, né? A nossa querida Sara Bernal, ela foi para Viena, foi para a Áustria, aonde ela acho que havia feito o mestrado e doutorado dela num museu etnográfico. Então, hoje nós estamos aí sem pai nem mãe na museologia, aqui como profissionais da museologia, museólogos de formação no Mato Grosso do Sul. A Ana, mais uma vez, pergunta se eles atuam nessa área, né? Então, como eu falei, Ana, a gente aqui está precisando reforçar essas políticas, né? Imagine como que nós vamos ter museólogos e museólogas. Se tivéssemos esses museólogos, seriam como a própria Sara, que veio de fora. Seria muito importante no Estado ter cursos de formação, de graduação, ou mesmo uma especialização junto às universidades na área de museologia. A gente não tem. Eu mesmo pensei muito, né, em fazer meu doutorado em museologia, mas para isso eu teria que sair do Estado, e isso implica em outros desafios, né? Então, a gente precisa lutar por essas coisas, pela formação, pela área de formação, com cursos de museologia aqui no Estado. Vamos ver quem mais. Tem coisa aqui, ó. O pessoal resolveu falar, mal. Walter Vieira. Preenchi o formulário, mas não está, a página não avança. A Bel fala, ok, Beatriz, Ana Beatriz, o Diceu vai responder. Daí o Walter, mais uma vez, das ferramentas virtuais para se fazer uma visita online aos museus com objetivos didáticos. Qual ou quais, melhor, você recomendaria fortemente aos professores? Uhum. Olha, tem muito material interessante sendo lançado pelos museus na internet. Então, você tem desde visitas virtuais, você tem exposições virtuais, você tem instituições que fizeram parceria com o Google Arts e também colocando exposições virtuais nessas plataformas. Então, assim, Walter, eu recomendaria fazer um tour mesmo pelas instituições e com aquilo que o Dirceu comentou lá no início, né? Com esse espaço virtual, as distâncias diminuíram. Então, você está no Mato Grosso, você está lá na Paraíba, você pode acessar um material, uma exposição virtual aqui do MASP, em São Paulo, ou de uma instituição lá de Minas Gerais. Então, vale a pena dar uma olhada no site dessas grandes instituições e ver o que elas vêm oferecendo nesse sentido. O cenário ele é muito diversificado. Então, a gente tem desde, por exemplo, a Pinacoteca aqui de São Paulo tem lançado algumas visitas no canal do YouTube, tem lançado algumas propostas poéticas de leitura de obra também em vídeos curtos no seu canal no YouTube. Então, o professor que vai dar uma aula, ele pode pegar um desses vídeos, usar na sua aula e fazer uma discussão em cima. Você já tem outras experiências. Aqui o Museu do Futebol vem lançando exposições virtuais com a plataforma do Google. Então, assim, o cenário ele é muito diverso, ele é muito rico, e a gente ainda não se deu conta de todo o potencial, porque tem muita coisa para fazer, né? E ontem, quinta-feira, a gente estava com a Luciana Conrado numa formação aqui do Educativo do MAI, e ela estava chamando atenção para os repositórios digitais. E tem essa plataforma, né, que tem a parceria com o IBRAM, que é o Tanacan, que vocês podem jogar também na internet, e vocês vão encontrar aí
acervos de diferentes instituições que estão sendo digitalizados e migrados para o campo da internet. Então, o professor pode acessar esse acervo, preparar uma aula, pedir para os seus estudantes pesquisarem esses acervos, enfim, né? A gente ainda está tateando na potencialidade do que o mundo virtual pode nos oferecer. A gente está aprendendo a usar, né? Nós mesmos que trabalhamos nos museus, com a pandemia, a gente teve que se virar. A gente teve que aprender a mexer em software, a gente teve que aprender a lidar com essa linguagem, teve que aprender a lidar com o tempo, né? Então, dar uma aula, se você antes dava uma aula de 4 horas com intervalo no meio, hoje em dia, no mundo virtual, é impossível, né? 2 horas no máximo de interação virtual, as pessoas já não, né? Depois de 1h30, 2, a nossa atenção ela já cai muito. Então, o virtual ele também tem um outro tempo, tem uma outra forma da gente se relacionar. E, nesse sentido, acho que vale muito a pena a gente aprender com os jovens, com a molecada. Então, né, quem tem aí adolescente em casa, sobrinho, filho, cola na molecada e fala, né, me ensina aí o que está rolando na internet. E tem uma série de ferramentas de software e a gente precisa aprender, né, porque os jovens são, sobretudo, o nosso maior alvo. Então, a gente precisa entender esse código, essa linguagem, porque senão nós ficaremos para trás, né? A gente vai ficar para trás e não é isso que a gente quer. A gente quer democratizar a cultura, então a gente tem que aprender. Isso aí, Maurício. É isso mesmo. Cola na molecada. Aqui no Museu das Culturas Dom Bosco, eu colei do estagiário. Nosso estagiário, um abraço aí, Matheus. Matheus, que era um gamer, né? Ainda, ele fissurado nos gamers, ele aí está me ensinando a mexer hoje com a plataforma OBS, né? E a gente consegue fazer as gravações de vídeos para fazer as visitas virtuais. Então, complementando o Maurício aí para a pergunta do Walter, aqui a gente tem 2 opções, e aí a gente oferece esse cardápio com as 2 opções para as escolas, ver o que é melhor, porque é importante saber também qual estrutura que a escola tem para operacionalizar essa visita virtual, digital. Então, o que a gente percebe aqui, que o Meet, ele traz uma interação além do chat, né? Como aqui no YouTube, você fica limitado à interação no chat. No Meet, essa interação é maior. Por outro lado, muitas vezes, com as câmeras abertas e todo mundo falando junto, além de a qualidade do sinal ser pior, né? Às vezes existe também uma poluição de perguntas, onde a gente não consegue filtrar, muitas vezes, as perguntas que realmente valem a pena. Então, isso aí, essas plataformas, né, ou quais são as melhores ferramentas, Walter, eu acho que é um exercício que todos estamos aprendendo, tanto os educadores de museus, como os educadores das instituições de educação formal, das escolas, né? E aí o diálogo, e como o Maurício vem falando, a troca é o melhor caminho, a gente tem que aprender juntos. A perspectiva é essa, a gente precisa, a gente não pode se fechar ao novo, né? E esse universo veio para ficar. Nós já somos ciborgues, nós já somos totalmente dependentes da tecnologia. Então, a gente precisa entender esse universo, esse código. Legal. Continuando aqui, ó, a Beatriz, ela pede desculpa porque ela não falou que era Mato Grosso do Sul, mas, Beatriz, isso é super comum.
né? A gente está acostumado com isso, até porque o Estado é muito novo. A divisão aconteceu em 78, e a própria mídia reforça. É comum ver jornais dos canais abertos falarem que Cuiabá é a capital do Mato Grosso do Sul, ou Campo Grande de Mato Grosso, né? Essa aulinha de geografia aí, ela precisa ser reforçada a nível nacional. Aí ela complementa que fala que é de Pernambuco. Que legal, né? Muito bacana ter alguém de Pernambuco aí, Maurício. As distâncias aí, né, sendo minimizadas. Nós temos aí uma pessoa de Pernambuco, a Ana Beatriz. Daí ela agradece, muito obrigado pelas respostas. Responderam muito bem. Aí o Walter também agradece, obrigado pela resposta, foi bem completa. E aí ele complementa: dos museus virtuais, poderia indicar ou sugerir alguns para os neófitos em museologia? Eu acho que esses que eu já comentei, vale a pena olhar, né? Então, a Pinacoteca de São Paulo, olhar o Museu do Futebol, o Museu Nacional também lançou recentemente uma exposição com a temática indígena, né? Vale a pena se atentar. Enfim, várias instituições vêm lançando materiais, exposições. Então, a gente precisa, de fato, pesquisar, né? Dar uma... ver qual é o seu interesse. Bom, tenho interesse em trabalhar com museu de arte. Então, dá uma pesquisada nos principais museus de arte do país, entra no site e vê se ele tem, né, está oferecendo algum tipo de interação virtual, né? Mas essas instituições, né, consolidadas, tem muita coisa bacana sendo compartilhada na internet, né? Beleza, beleza. Ó, o Douglas está conosco agora. Douglas, fica com você. Alguma colocação? A gente ainda tem, estamos em cima da hora, né, Douglas? Estamos em cima da hora. A gente ainda tem a finalização aí da semana com o Douglas. Vai lá, Douglas. Bom, Dirceu, eu tinha caído aqui, voltei agora, tá? Estamos de volta. A internet está oscilando bastante, né? Enfim, acho assim que o Maurício trouxe várias reflexões aqui para a gente, inclusive enquanto Sistema Estadual de Museus e também enquanto Rede Educadores de Museus. Eu vi ali os dados que ele apresentou, as questões aqui que foram propostas aqui, que nós temos ainda um longo caminho a percorrer, né, Dirceu? Então, seguir aquele mantra: ninguém solta a mão de ninguém, para a gente poder ir em frente junto a essas instituições. Nossas instituições, elas precisam de visibilidade, porque, como você mesmo colocou, os recursos são escassos. E esses recursos, eles acabam estando atrelados sempre à questão da visibilidade, que às vezes é dada a essas instituições. A Semana de Museus, eu falei recentemente em outra oportunidade, ela serve justamente para isso, para dar essa visibilidade aos museus, junto com a Primavera dos Museus e outras ações que acontecem. Então, acredito que ações como essas têm que continuar acontecendo e devem continuar, inclusive, além da semana, né? Assim como o Museu das Culturas Dom Bosco já está promovendo várias lives, várias visitas virtuais, o MUAR, que também tem feito isso, o Museu Zé Antônio Pereira, o Marco, que está com concurso aberto, inclusive, o MIS, entre outras instituições. A Casa do Dr. Gabi, promovendo ações aí que são voltadas também para leitura, literatura, lá em Corumbá. Então, esse tipo de ação, essas ações que estão acontecendo, tem que continuar acontecendo para depois da semana, para que nós consigamos trazer essa visibilidade que é devida a essas instituições que a gente representa aqui. E fazer esse intercâmbio, como você mesmo colocou, o Maurício veio aqui, esteve conosco, as Marílias, né, que estiveram conosco na segunda e na terça, né, também nos abrilhantando aqui, com várias reflexões, inclusive que foram levantadas novamente hoje aqui pelo Maurício, essas funções das instituições museais, entre outras coisas. Então, são pessoas que vêm de fora, a gente vai para outras instituições também por esse meio virtual. O meio virtual nos facilita isso, mas a gente está sentindo falta. Eu gostei muito daquela última foto dos seus slides, Maurício, que mostrava ali a felicidade das pessoas visitando um acervo de cerâmicas ali, né?
E aí você vê aquela felicidade, eu me senti ali. A felicidade de ver um acervo museal presencialmente, né? Então, é algo que estamos sentindo muita falta. Essa pandemia precisa passar, nós precisamos todos ser vacinados, né? Nós precisamos nos cuidar para diminuir, tentar, vamos dizer assim, diminuir cada vez mais os impactos que já são muito grandes. Assim, a gente já tem aí quase meio milhão de vidas perdidas aqui no Brasil. Isso é algo assim inimaginável, assim, ninguém poderia imaginar, né, Dirceu? Nós tivemos essa conversa já em outra oportunidade no ano passado, né? Quando a gente fez aquela última reunião presencial do Sistema Estadual de Museus, a gente, em fevereiro do ano passado, a gente jamais imaginava uma situação dessa acontecendo aqui no Brasil. A gente já tinha visto outras pandemias que não chegavam como essa chegou aqui, né? E ela chegando. Hoje, infelizmente, nós somos referência em contágio, e é algo muito grave, né? Referência em morte é algo muito grave. Então, precisamos nos cuidar, precisamos ser vacinados, precisamos fazer essa pandemia passar para que a gente possa voltar a nossa vida ao novo normal que vai surgir, né? Porque vai ser algo, assim como a gente já falou em outras oportunidades, vai ser algo muito diferente. E o sistema está aí, as redes, assim como a nossa nova rede, a Rede Educadores de Museus de Mato Grosso do Sul também está aí justamente para dar esse suporte para as instituições museais. E esse intercâmbio com você e com outros pesquisadores que vêm aqui nos abrilhantar é algo que nós precisamos continuar mantendo, né? E eu acho que seria essas considerações que eu queria fazer aí sobre essa sua fala, que foi muito boa, muito enriquecedora. É isso. Aí depois, no final, Dirceu, me passar para fazer o agradecimento para as instituições que estiveram conosco aí nessa Semana Nacional de Museus. Legal, Douglas, muito bom, é isso aí. Douglas, sempre um grande parceiro. Vamos lá, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. O pessoal agradecendo, bacana, boa noite, viva as redes, Abel coloca. Mal, eu acho que é por aí, né? A gente está, como você falou, 1h30, 2 horas de atividade virtual, né? Vai chegando um horário que a gente já não consegue processar mais direito. Então, eu acredito que a gente pode ir para o encerramento, Douglas, né? Bom, não sei como é que ficou, eu li alguma coisa no chat aí, né, só para reforçar aqueles que ainda estão conosco na live aí, sobre o sorteio. Então, o link ainda está ali no chat, aqueles que tiveram presentes e fizeram o preenchimento, né, estão aí concorrendo a um exemplar, Douglas? Um exemplar. Beleza. Um exemplar desse livro que nasceu, né, da nossa última Semana Nacional de Museus, que foi lançado agora. Isso. Então, como o Dirceu falou, estou aqui com o livro Museus e Patrimônio Cultural em Mato Grosso do Sul, Pesquisa, Cultura, Educação e Identidade, que foi um livro que foi organizado por nós aqui, por mim, juntamente com a professora Ali e o professor Carlos do MUARC. Tem essa parceria aí do Sistema Estadual de Museus com o MUARC da FMS e com todas as instituições, inclusive o Museu das Culturas Dom Bosco, que é representado pelo Dirceu aqui, tem artigo do Dirceu aqui também. Esse material, ele surgiu justamente no ano passado, quando pretendíamos fazer encontros presenciais, com palestras presenciais, com apresentação de comunicações. E como naquela época foi tudo de última hora, foi uma coisa assim, muito de última hora, né, Dirceu? Nós tínhamos toda uma organização presencial que precisou ser revista. Tanto é que a gente apanhou bastante lá, né? Na primeira Semana de Museus, que foi o primeiro evento online que realizamos aqui, inclusive na área cultural, né? Depois tivemos outros eventos, a gente aprendeu muita coisa na semana, inclusive com outros museus. Aí o Maurício até citou o Museu do Futebol, foi um dos que eu peguei e troquei algumas figurinhas aí depois, como aconteciam essas transmissões, mas a gente teve que aprender a ser liveiro, né? Como a gente sempre fala aqui. Então, naquela época, optamos justamente por transformar os artigos em livro.
E esse livro foi publicado agora, em dezembro, né? E essa edição eu tenho aqui que eu adquiri um lote, e aí a editora me mandou um exemplar de... justamente aqui agradecendo a editora Desalim, que ela me mandou um exemplar para sortear, né? Esse exemplar, então, será sorteado na quarta-feira, será publicado ali o resultado no Instagram da Fundação de Cultura. Para concorrer, é só você preencher a ficha aqui, logicamente, que assistiu hoje essa maravilhosa live aqui com o Maurício aqui, né, nosso parceiro, e curtir aí, se inscrever nos canais aí da UCDB, do Museu das Culturas Dom Bosco e da Fundação de Cultura, aproveitando para fazer a campanha. Como o próprio Dirceu falou, nossos canais, eles aumentaram muito, né, e essa divulgação vai aumentando cada vez mais. Então, participem, e na quarta-feira faremos o sorteio e vocês vão ter o resultado. Bom, agradecer a todos que participaram dessa Semana Nacional de Museus. Eu vou fazer aqui uma fala de encerramento da semana e agradecimento aí aos nossos parceiros pelo Estado. E depois o passo para o Dirceu, que é o nosso anfitrião aí, para ele fazer os finalmente, né? Gostaria de agradecer muito aí as instituições aqui do nosso estado que participaram da Semana Nacional de Museus, logicamente aqui coordenada pelo Sistema Estadual de Museus, aí com uma grande participação da Rede Educadores de Museus, nossa nova instituição, nossa mais nova instituição, e aí tivemos participação aqui, eventos todos online, que correram por conta das redes sociais das instituições, do Arquivo Público Estadual de Mato Grosso do Sul, a Casa do Dr. Gabi Espaço de Memória, de lá de Corumbá, a Casa da Ciência e Cultura de Campo Grande, da UFMS, que é representada aqui pela nossa querida amiga Bel, que está presente aí no chat, o Museu José Antônio Pereira, da Sectur, Prefeitura Municipal de Campo Grande, o Museu da Imagem e do Som, o MIS, aqui de Mato Grosso do Sul, o Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul, Marco, o Museu de Arqueologia MUARC, da UFMS, Museu Arqueológico Histórico de Coxim, Museu das Culturas Dom Bosco, da UCDB, que está nos recebendo hoje, Museu de História da Medicina de Mato Grosso do Sul e o Museu Municipal de Maracaju, domadora Ana Tereza de Lima Alves. Todas essas instituições tiveram aí eventos inscritos e apresentados durante a semana, foram inscritos aí no site do IBRAM, e agradeço muito essa participação, que cada vez está ampliando mais, principalmente nesse meio digital. Esperamos que na próxima a gente possa estar juntos, pelo menos em parte, né? Num semipresencial, pelo menos, porque a gente não... Acho que o online virou uma nova realidade, né, Dirceu? Mas acredito que teremos aí a oportunidade de estar juntos na próxima edição. Obrigado. Pois bem, então, finalizamos assim mais uma Semana Nacional de Museus. Quero agradecer a todos que estiveram conosco durante essa semana. Um agradecimento especial também aos nossos parceiros, que o Douglas já levantou aí. Muitos desses museus são espaços de luta e de resistência para a cultura aqui do Mato Grosso do Sul. E um outro agradecimento mais especial ainda ao Maurício. Muito obrigado, Maurício. Sou muito grato, foi muito legal, né, esse primeiro contato com você. Esperamos manter, né, e reforçar essas relações em redes aí. Vamos aprender juntos. Muito obrigado. Né? Mais uma vez, boa noite a todos e todas. Que todos se cuidem, que usem máscara, que higienizem as mãos, que respeitem o isolamento social e que respeitem a vida. Um bom final de semana a todos, que hoje é sexta-feira. Se cuidem. Gente.